queremos dar-vos as boas-vindas para mais um estudo sobre o ABC da Fundação Adventista. Este é o nosso terceiro vídeo. Nos dois primeiros fizemos uma introdução a toda esta nossa série. Hoje vamos continuar a estudar a Fundação da Fé, ou a plataforma, como é mencionado no livro de Primeiros Escritos, página 278, onde nos fala que as verdades que nos foram dadas no princípio do nosso movimento, especialmente as verdades de 1840 a 1844, são as verdades ilustradas nos diagramas de 1843 e 1850. É por isso que agora, e de acordo com o que lemos nos nossos estudos anteriores, em Jeremias 6,16, é-nos dito que perguntemos pelas veredas antigas, para que possamos caminhar por elas e encontremos descanso ou refrigério para as nossas almas. E é com este propósito que pretendemos regressar e explicar estas verdades, para que assim possamos todos participar desse refrigério. Com isto queremos então dar início a esta apresentação. Estamos compreendendo os diagramas de 1843 e 1850. Vemos aqui os dois diagramas, o de 1843, que tem muitos números a sobressair, e o diagrama de 1850. Um antes do desapontamento e o outro depois do desapontamento. Estes são os diagramas que foram utilizados para pregar a mensagem antes e depois desse grande acontecimento que ocorreu a 22 de outubro de 1844. Esta é a lição número 2, na qual iremos entender a profecia dos 2520 anos. Para que o assunto se torne bem entendível para vós, esta mesma lição número 2, sobre a profecia dos 2520 anos, será dividida em 5 partes. Mais uma vez, informamos que estes diagramas se encontram disponíveis na net para vocês poderem baixá-los gratuitamente e assim poderem familiarizar-se com eles, mais com eles. No final desta apresentação, vamos disponibilizar novamente estes endereços. Vemos então aqui o diagrama de 1843. A profecia dos 2520 anos encontra-se na parte superior direita. A seta aponta para a área onde se encontram os 2520. À nossa direita vemos precisamente ampliado o canto superior direito do diagrama de 1843, de forma a podermos explicá-lo mais claramente. Esta profecia não é muito familiar atualmente para nós como adventistas do sétimo dia. Como se pode ver no diagrama, os 2520 são a profecia mais longa da Bíblia, porque começa no ano 677 a.C. e termina no ano de 1843 d.C. De acordo com como se queria antes do grande desapontamento. Todos pensavam que era em 1843 a segunda vinda. A esmagadora maioria dos adventistas do sétimo dia não sabe que a primeira profecia que Guilherme Miller descobriu foi precisamente a dos 2520 anos. Vejamos o que disse o próprio Guilherme Miller. Tinha a concordância de Cruden, que considero a melhor do mundo, e juntamente com a Bíblia, sentei-me no meu escritório e li apenas por um momento os jornais, pois tinha-me proposto conhecer o que a Bíblia dizia. Comecei em Gênesis e lia detalhadamente, e quando chegava a um texto que não entendia, esquadrinhava a Bíblia para encontrar o significado. Depois de ter estudado a Bíblia assim, quão iluminadora e gloriosa apareceu a verdade. Encontrei o que lhes tenho estado a pregar. Estava satisfeito que os 7 tempos terminavam em 1843. Então cheguei aos 2300 dias. Encontramos esta passagem em Review and Herald, 24 de abril de 1856. Vemos precisamente aqui que antes de Guilherme Miller chegar à profecia dos 2300 dias, ou anos, ele descobriu primeiro a profecia dos 2520 anos, ou 7 tempos. A profecia dos 2520 anos reforça o ano de 1844 como sendo um ano muito importante, pois não apenas Jesus entrou no lugar santíssimo para efetuar o juízo investigativo, como também este ano marca o fim da dispersão do povo de Deus e o início do ajuntamento do povo remanescente, o povo adventista. Estas duas profecias complementam-se.
Vamos ter vários estudos sobre os 2520 anos. Contudo, esta apresentação é apenas a base sobre este tema em particular. Nesta apresentação, vamos apenas mencionar apenas alguns detalhes. Depois, nas apresentações posteriores, iremos desenvolver este tema através de gráficos e de linhas de tempo para que possamos ver estas coisas com mais detalhe. Continuando com o nosso estudo de hoje, a profecia dos 2520 anos, também conhecida como a maldição de Moisés, encontra-se no livro de Levítico, capítulo 26. Para os que não conhecem o livro de Levítico, ou não tenham lido Levítico 26, pedimos que o façam, para que assim se familiarizem com o que se fala aí e assim possam compreender a lógica do que fala a profecia dos 2520 ou a lógica que utilizou Guilherme Miller referente a esta profecia. Neste capítulo, Deus promete bênçãos ao seu povo escolhido se eles não adorarem ídolos e guardarem as suas leis e honrarem o sábado. Mas Deus advertiu-os que se eles não guardarem os seus mandamentos, Ele castigá-los-á e dispersá-los-á entre as nações por 7 tempos. Uma vez que Guilherme Miller identificou que havia uma profecia falando dos 7 tempos, ele reconheceu que esta era a maldição que Moisés tinha escrito e a mesma se referia Daniel na sua oração, no seu livro, no capítulo 9, versículos 3 a 19. Algo que queremos também mencionar é que não apenas Daniel fala desta profecia, mas que também todos os profetas falam da profecia da maldição de Moisés que cai sobre o povo de Deus. E como já tínhamos dito, esta profecia é também os 7 tempos, ou a dispersão do povo de Deus. Estes são sinónimos da mesma profecia como é mostrado no livro de Levítico, capítulo 26. Ao empregarmos o princípio de dia por ano, ele, Guilherme Miller, calculou que os 7 tempos davam um total de 2520 anos. O ano bíblico tem 360 dias. De acordo com Salmos 104:19, é-nos ensinado que o calendário bíblico é lunar e esse calendário tem 360 dias. Agora, ao fazermos os cálculos, vemos que se multiplicarmos 360 por 7, temos 2520 anos. Ou colocando de outra forma, 7 tempos vezes 12 meses igual a 84 meses. Agora, tomando esses 84 meses e ao multiplicá-los por 30 dias, que tem o mês bíblico, dá-nos o total de 2520 anos. Estamos a fazer todos estes cálculos para que vejam como se chega a esta data que estamos a falar. Depois, Guilherme Miller procurou o registro bíblico quando os judeus foram levados em cativeiro. Esta foi a segunda tarefa que Guilherme Miller efetuou para saber exatamente quando começava. Ele descobriu que as 10 tribos do norte foram levadas em cativeiro no ano 723 a.C. Quando os assírios os levaram cativos durante o reinado de Oseias, foi então que ele somou os 2520 anos a essa data e o resultado foi 1797-1798. Depois encontrou que as tribos do sul foram levadas em cativeiro para Babilónia durante o reinado de Manassés no ano 677 a.C. Então ele somou os 2520 anos a essa data e o resultado foi 1843-1844. Ele registrou apenas no diagrama a data de 677, já que o cativeiro das 2 tribos do sul marcavam a terminação do cativeiro das 12 tribos em geral. Por outras palavras, o que estamos a ensinar aqui é que existem 2520. O primeiro começou quando as 10 tribos do norte foram levadas em cativeiro sobre o reinado de Oseias. E este cativeiro começou na data de 723 a.C. e termina em 1797-1798. A razão por que dizemos 1797-1798 é porque Guilherme Miller não contou o ano zero. Mas se contarmos o ano zero, chegamos a 1798. Também os outros 2520, que começaram em 677 a.C.,
terminam em 1844, 1843, 1844, tomando em conta o ano zero para a última data. Não entraremos agora em detalhes sobre estes dois inícios e términos para os 2520. Contudo, e a título informativo, podemos dizer que a nação israelita, unida desde a entrada de Canaã com um só reino sob a liderança de Saul, Davi e Salomão, dividiu-se em dois reinos, provavelmente em 975 a.C. As 10 tribos do norte, também chamado Samaria, Israel ou Efraim, e as duas tribos do sul, Judá ou Judeia. Por causa desta divisão, estes reinos foram levados em cativeiro em diferentes datas, dependendo da altura em que romperam o pacto que Deus tinha pedido para não quebrar. Continuando com o nosso estudo, vemos aqui que, se subtrairmos 677 a 2520, o resultado é de 1843 dias ou anos. Lembramos que nesse cálculo não foi calculado o ano zero, pois se o fosse, o resultado seria o ano de 1844. A primeira data no centro do diagrama é 677 a.C. e marca a data quando as duas tribos de Judá foram levadas em cativeiro. Vemos aqui na parte de baixo a primeira data que aparece no diagrama de 1843, como também se vê na parte de cima. Aqui, neste gráfico, vemos que a profecia dos 2520 anos relaciona-se com as outras profecias de tempo de Daniel e Apocalipse, as quais são mais conhecidas. Profecias tais como a dos 1260, 1290, 1335 e como outras mais que não iremos agora mencionar. Mas todas estas entram dentro da profecia dos 7 tempos. Podemos ver pela Bíblia que Deus sempre completa algo em ciclo de 7, porque é o número da perfeição. E vemos que Deus completa a dispersão do povo de Deus durante estes 7 tempos, ou mais precisamente durante estes 2520 anos que nos fala a profecia. Há muitas verdades gloriosas sobre este tema que iremos desenvolver, e vocês irão dar-se conta que existem factos que impressionam a mente ao entendermos particularmente esta profecia. Aqui neste gráfico, ou diagrama que estamos a ver, é ensinado os 2520 anos. Reparem que na linha vermelha superior vemos Judá, que começa em 677 e termina em 1844 na nossa era. Na linha vermelha inferior temos as 10 tribos ao norte, que começou no ano de 723 a.C. e terminou no ano de 1798. Não vamos tomar muito tempo aqui, porque iremos desenvolver o tema nas próximas apresentações. Vimos também que esta profecia é também conhecida como dispersão e há também uma reunião no final da mesma. A profecia dos 2520 anos começa com a dispersão do povo de Deus quando as tribos do norte foram levadas em cativeiro em 723 a.C., durante o reinado de Oseias, e continuou quando as tribos do sul, sobre o reinado de Manassés, foram levadas em cativeiro para a Babilónia no ano 677 a.C. Esta última data é a que aparece no diagrama. A profecia dos 2520 anos termina em 1798 e 1843, 844, quando começa novamente a reunião do povo de Deus. Sabemos que é depois do desapontamento que surge a Igreja do povo de Deus, a Igreja Adventista do sétimo dia, pois Deus levantou-a de acordo com a profecia dos 2300 dias, como também através da profecia dos 2520 anos. Ambas as profecias relacionam-se com o povo de Deus. Uma ilustra a purificação do santuário, enquanto que a outra ilustra o povo de Deus que vai ser reunido para que se purifique esse santuário. Algo que também queremos ensinar através deste estudo é que é importante entender que Israel, antes da chegada de Cristo, se refere à nação judaica, ao povo escolhido de Deus, ou a Israel literal na Palestina antes de Cristo. É aí que começa a profecia dos 2520, com o povo literal de Deus.
Isto pode-se entender claramente na profecia das 70 semanas ou 490 anos, registada em Daniel 9, a qual é parte dos 2300 dias. Esta profecia marca o limite para o Israel literal. A profecia dos 2520 começa com a dispersão do povo de Deus literal na Palestina. Contudo, não termina com eles, mas na data de 1844, que é a data em que Deus levanta o seu povo, o Israel espiritual. Depois do tempo de Cristo, Israel, ou o povo escolhido de Deus, refere-se a todos aqueles que creem em Jesus, quer sejam gentios ou judeus. Estes são o seu povo ou a sua igreja. Por outras palavras, a partir do apedrejamento de Estevão, o Evangelho passou a ser levado ao povo gentil e o povo de Israel deixa de ser o povo escolhido, já que todos aqueles que creem em Jesus são aqueles que são o povo de Deus de acordo como nos ensina a Escritura. Existem muitos tipos ou exemplos dos 2520 ou 7 tempos na Bíblia. Um deles encontra-se no livro de Daniel, com Nabucodonosor convertido em besta por 7 tempos ou 2520 dias literais. Levou 7 tempos, ou 7 vezes, ou 7 anos, para que Nabucodonosor pudesse regressar à sua posição de rei de todos os reinos da terra naquela altura. Mas tiveram que passar esses 7 tempos. E ele é um exemplo do povo de Deus que, a partir de 1844, Deus passou a reunir e a dar-lhe maior grandeza e maior poder, que depois de haver passado pelos 7 tempos em que foi lançada às bestas, agora proféticas. Sabemos que as bestas proféticas são reinos, e assim Israel foi lançado, como Nabucodonosor, entre as bestas, até que Deus teve um tempo de reunião para o seu povo, assim como o fez com Nabucodonosor. Outro exemplo também é o do seu neto, Belsazar. No banquete de Belsazar foram escritas na parede medidas de peso que, se fizermos a soma total destas medidas, temos um total de 2520 também. Como vemos, não há coincidências na Bíblia. Vemos que, por um lado, os 2520 representam o povo de Deus que iria ser dispersado, mas também iria ser reunido novamente, e do outro, de Belsazar, que ao não ter escutado a mensagem que Deus lhe mandou através do exemplo do seu avô Nabucodonosor, de ter sido dispersado, humilhado, porque obviamente tinha o seu pecado, ele não tomou essa advertência. E por essa razão ele foi dispersado e nunca mais foi ajuntado, o qual ensina duas verdades nos 2520. Os 2520 ensinam a dispersão e a reunião do seu povo. Enquanto uns são reunidos, outros que não escutam e que não aceitam as suas mensagens são dispersados para nunca mais serem reunidos, como nunca foi este homem aqui na profecia de Daniel 5, no capítulo 5, aliás. Os 2520 no diagrama de 1850. Os 2520 são também ensinados no diagrama de 1850. Queremos confirmar bem este assunto porque muita gente diz que esta não é uma profecia válida. Mas queremos mencioná-lo porque iremos falar sobre este assunto nos estudos posteriores. No diagrama de 1850 também aparece a profecia dos 2520. Passaram-se 6 anos depois do desapontamento. Já muitos dos que tinham pregado a segunda vinda de Cristo tinham abandonado a fé adventista ou a fé do segundo advento de Cristo. Então, já neste tempo, a irmã White e o seu esposo Tiago White, assim como alguns poucos dos que ficaram no desapontamento, deram um aval para este diagrama produzido em 1850. Este diagrama é também o cumprimento de Abacuque, capítulo 2, porque aí diz que a visão tinha que ser escrita sobre tábuas. Então foi escrita sobre a tábua de 1843, mas faltava a de 1850 para que fossem tábuas, no plural. Já vimos no nosso primeiro estudo que as tábuas são claramente o cumprimento da profecia dada por Abacuque. Na parte superior da coluna do centro,
vemos a mesma data de 677 a.C., juntamente com as escrituras de 2 de Crónicas 33:11 e Levítico 26. À direita vemos a expansão da coluna central do diagrama de 1850. Os mesmos cálculos encontrados no diagrama de 1843 podem-se ver-se no canto inferior direito do diagrama de 1850. Pode-se ver-se aqui à esquerda, neste retângulo, onde está a seta. Mas expandimos esse retângulo na parte de baixo e pode ver-se mais em pormenor os vários cálculos que estavam no diagrama de 1843. Aqui já nos é explicado isso de uma forma mais concisa. E a razão por que se explica aqui de uma forma mais pequena é porque fizeram acréscimos neste diagrama de 1850. Foram acrescentadas as mensagens dos 3 anjos, a verdade do santuário, os Estados Unidos na profecia. Por isso, neste diagrama, estes cálculos estão mais compactados. Contudo, os 2520 anos continuam a ser mencionados neste diagrama, como podemos ver nas setas abaixo. Mas como já não existia mensagem de tempo, já não havia necessidade de destacar os números, pois a mensagem já não era baseada em tempo, com o diagrama anterior, que era a data de 1843-1844, em que se esperavam a vinda do Salvador. Podem consultar e baixar os diagramas de 1843 e 1850 através dos endereços na net que vos disponibilizamos aqui neste diagrama. Este estudo foi apenas uma introdução ao tema dos 2520. Vemos novamente os diagramas de 1843 à esquerda e o de 1850 à direita. Ambos contêm a profecia dos 2520, confirmando-nos claramente, como diz a Escritura em 2 de Coríntios, capítulo 13, versículo 1, que por boca de 2 ou 3 testemunhas será confirmada toda a palavra. É assim que Deus nos confirma estas verdades através da sua santa e bendita palavra. Através destas verdades que estão ilustradas nos diagramas que são a plataforma e a fundação da nossa fé. Damos graças a Deus por tomarmos tempo para estudarmos estes assuntos convosco e desejamos que estas verdades tenham iluminado as vossas mentes com a glória do 4º anjo. Muitas bênçãos de Deus para todos vós.